paz do Senhor. Amém. Queria ler um texto com você, livro de Êxodo. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Amém. Eu vou sair de casa às 7 horas da manhã. Cheguei aqui 9h32. Jesus. Eu vim orando para não me arrepender e não murmurar. Amém. Eu não posso murmurar, Senhor, em nome de Jesus. Capítulo 14 Chegou primeiro do livro de Êxodo. que tão perto. Êxodo capítulo 14. Pretendo não prolongar muito, eu quero Você orar vem, com meu você daqui a organizado. pouco. Êxodo 14, versículo 11. Todos encontraram? Amém. Amém. Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Aleluia. O Senhor pelejará por vós, Eu creio. e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel: que mais? Amém. Pode se sentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós falamos de Moisés, a gente só pensa num líder, né, irmão? Em questão de falar sobre líder, eu tenho uma observação quando o Tiago fala de Elias. Ele fala da pessoa de Elias. Ele fala de Elias como ser humano. Embora ele tinha uma liderança e uma autoridade sobre Israel pelo ministério que ele tinha. Tiago vai dizer: Elias era homem sujeito, e fala as mesmas paixões. Aí fala sobre ele orando, o céu se cerra por 3 anos e alguns meses, e não chove, e ele clama e volta a chover. Eu quero pegar essa observação para falar para você que o texto que você leu comigo não fala só de um líder, fala também de um homem comum. Um homem que precisa, de repente, como você lê e sabe, do conselho de um homem chamado Jetro. De um homem, de repente, que se Deus não esclarecesse a ele que ele tinha que tirar as alpacas dos pés, ele permaneceria como ele achava que devia. Tudo parece que se iniciou lá na sarça, né? Mas não é não. Tudo se iniciou quando alguém resolveu lançar uma criança nas águas e confiar em Deus. Aleluia. De repente tudo possa começar na tua vida nessa manhã se você passar plenamente a confiar só no Senhor. A confiança no Senhor, ela pode gerar frutos de fé. Enquanto eu e você não lançar totalmente, olha o que vai dizer Pedro. Pedro vai dizer o seguinte: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não fala metade, fala toda a ansiedade. Não fala a classe de pessoas que teria, porque todos nós podemos passar pela ansiedade. Mas tendo ansiedade, a Bíblia diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, e a Bíblia afirma: porque ele tem cuidado de vós. E você olha para um homem agora que está ansioso também. Você olha para um homem que ele não é só um homem dependente de Deus, ele é um homem que está vulnerável à influência. Repete comigo: influência. Influência. E a gente pensa
pensa que influência não faz diferença. Faz sim. Se você ler o capítulo 1 de Salmo, você vai ver o conselho do salmista. Para não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Está dizendo, sai dali. Para quê? Para ter prazer na lei do Senhor. E tendo prazer, continua meditando na lei de dia e de noite. Repete comigo, influência. Influência. Você vai ver Deus aparecer para um homem. E esse homem contempla a glória dele. E o texto diz assim, ó. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías vai dizer, eu vi. Porque o testemunho, quando é seu, pode duvidar quem for. O testemunho é seu. Glória a Deus. Alguém pode cogitar, será? Mas o testemunho é seu. Será que aconteceu? Foi você que passou. Será que ele viu? Foi você que viu. Tenha certeza do que Deus mostra para você. Tenha convicção do que Deus fala contigo. Você não pode ser influenciado pela fé de outro ou pela incredulidade de outra pessoa. Deus mostrou para você? Vai até o fim. Porque o que prometeu, o que falou, é fiel para cumprir. Aleluia. Ele vai dizer, no ano que morreu o rei Uzias, nesse ano, eu vi a glória de Deus. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O seu séquito enchia todo o templo. Eu vi também os serafins. Eles tinham 6 asas. Olha como ele é detalhista. Com 2 asas voavam, com 2 cobriu o rosto e com 2 cobriu os pés. Eu escutei a voz do que clamava. Eles diziam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele vai dizer, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Isaías vendo aquilo, estou falando sobre influência. Isaías vendo aquilo, ele vai dizer o seguinte, ai de mim, que vou perecer. Quais são os motivos dele ter esse sentimento? Ou desse sentimento ser gerado nele? Ele vai dizer assim, porque eu sou um homem de lábios impuros. A influência está aí, ó. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo, sabe o quê? Eu não sou só aquele que pode contaminar alguém. Eu sou aquele que também sou contaminado por outras pessoas. E ele está dizendo assim, o seguinte, e o jeito que eu estou, a forma que eu estou falando ou ouvindo, vendo ou permanecendo em tais situações que de repente, pela função que Deus te chamou, pelo esclarecimento que Deus te deu, pela sabedoria ou pela inteligência que Deus derramou sobre a tua vida, você sabe que esse momento que você está vivendo, Deus não fez coisas por culpa sua mesmo. Deus não pode fazer algumas coisas quando nós estamos conscientes do posicionamento, de onde, do lugar, a forma que temos que buscar, ou que temos que abrir mão de algumas coisas, nós sabemos que Deus não vai fazer. E Isaías, ele teve a convicção, eu vou morrer, porque o jeito que eu estou, o que eu vi, não vai me fazer bem. Porque a glória de Deus, para quem está no erro, ela constrange, ela não faz bem. Ela não incentiva, ela não fortalece, ao contrário, por mais forte que você esteja, se você ficar alguns dias sem comer, quando você come uma comida forte, ao invés dela te dar força, de primeira instância, ela te traz fraqueza. A glória de Deus, ninguém pode se conter de pé, ela traz fraqueza humana, a gente cai, a gente se rende, por quê? Porque quando o mais forte chega, nós reconhecemos que nós somos fracos, e todo aquele que reconhece que é fraco, entende que é dependente. Olha o que disse o salmista, eu sou pobre e eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Os cuidados de Deus às vezes é tirar força. Que isso, irmão? Você vai ver que Paulo ele orou 3 vezes. Você acha que ele estava forte ou estava fraco? Um homem que está pedindo a Deus para tirar o espinho da carne, ele está forte ou fraco? Para mim ele está fraco, porque a resposta de Deus é essa: o meu poder se aperfeiçoa aonde? Você também está vivenciando um tempo em que Deus está tirando força de muita gente, mas nessa manhã Deus quer nos fortalecer, e não é só no físico não, é na fé, irmão. É fortalecer a nossa fé para a gente não negar o nome do Senhor. Olha o que diz o escritor lá em Apocalipse:
tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Fraqueza não é motivação para negar o nome do Senhor. Você está fraco, mas Deus te fortalece. Você está fraco, mas Deus te mantém de pé. Você está fraco, mas tem condição de caminhar. Você está fraco, mas não pode parar de orar. Temos que perseverar, irmão. O que você acha que Paulo disse quando ele falou orai sem cessar? Será que Paulo estava prevendo o futuro? Não, Paulo estava dizendo que todos os dias em que você se colocar de pé, é necessário ser mantido através da oração. Eu estou trabalhando, ore. Eu estou deitando, ore. Eu estou na igreja, ore. Eu estou no trabalho, ore. Eu estou na academia, ore. Eu estou no meu cotidiano, ore. Eu estou em um lugar onde não posso erguer minha voz. Continua orando, porque Deus é Deus de resposta. Então Isaías olha aquela situação e fala, eu vou perecer. Porque quando Deus mostra a glória dele para nós, é para trazer mudança. Glória a Deus. Isaías não imaginava que era para mudança, ele pensou que era para morte. E agora, para a surpresa dele, ele vê um anjo na direção dele, com mantenais na mão. Imagina você aí agora. Aquele momento de fraqueza teu, aquele momento que você tropeçou, nesse momento difícil, você vê um anjo indo com uma tenaz e uma brasa de fogo na mão na sua direção. O que tu vai pensar? De primeira instância, o que tu vai pensar? Aquele anjo indo na tua direção. E eu acredito, irmão, não está escrito, a interpretação minha, que o anjo não veio devagarzinho não. Quando ele viu, o anjo veio voando para cima dele, brabo, rápido, e ele falou, deve ser agora que eu vou morrer. Não, o anjo tocou nos lábios, e o anjo não perguntou, porque o anjo é executor de ordens. Aleluia. Ele não vem com sentimento de pena, de misericórdia, não. O anjo já veio direcionado com ordem. Penso eu, Deus falando com ele, vai e toca na boca de Isaías. Não faz o que tu fez em Jacó, tocando na coxa nem lutando. Não deixa ele lutar, toca na boca dele, não deixa ele se defender. Porque alguma coisa quando vai no teu rosto, você vai logo assim, né? Não deu nem tempo, porque o Deus que vê que você pode se defender de uma situação que vai ser beneficente a você, ele não te dá oportunidade, ele vai te tocar. Essa manhã é uma manhã de Deus te tocar de forma diferente, onde você menos imagina. Glória a Deus. Glória. Uma irmã que ligou para mim, ela falou, você orou pelo meu esposo no último culto. Eu falei, orei. Quer saber porque eu não fui na oração? Eu já sabia. Falei, quero. Ela falou, eu estava com ódio de você. Eu rangia dente quando você orava pelo meu esposo. O que é isso? Eu falei, o diabo. Ele está em mim? Eu falei, se tá, não sei, mas quem entrou, entrou. Tá gravado aqui. Engraçado, né? Aí ela virou e falou assim, eu senti um ódio, uma raiva incontrolável. Eu falei, passou? Passa em volta. Eu falei, agora deve ter passado, que tá falando comigo, né? O que eu faço? Eu falei, pede ao Senhor para tirar isso do teu coração. Aleluia, Deus. Porque isso aí pode atrapalhar a tua salvação. E ela falou assim, a raiva também fez eu escutar uma voz. Eu falei, que voz foi essa? Ela disse assim, aquela voz dizia assim, eu tenho ódio dele e eu vou te trazer para perto de mim. Eu falei, opa! Eu falei, é o diabo, irmã, que quer levar a tua alma. E se você morrer do jeito que você está, você não tem salvação. O que está havendo, Wesley? Você está falando de toque, agora você está falando de testemunho. É porque tem coisa que Deus tem que tocar em corações aqui. Glória a Deus. Enquanto você não perdoar, a doença não vai embora. Não adianta o melhor tratamento, não adianta o melhor médico. Enquanto você não liberar perdão, a cura não acontece. O diagnóstico não muda. O caroço não some. Tem coisa que é emocional. Tem coisa que é hereditária. Tem coisa que é física. Mas tem coisa que é diabólica. Você crê que o Filho do Homem vai se manifestar aqui, vai desfazer a obra do diabo? Eu creio que Deus já está desfazendo toda a obra do diabo. Libera o teu coração, preste atenção, abre o parênteses. Você pode ver a glória de Deus se você não perdoar. Ah, filho, não adianta muita coisa. Você lê Mateus capítulo 7, a classe de pessoas que está indo
por um lado que não é o direito, em que Jesus está dizendo, bendito do meu Pai, vinde, são esses que estão dizendo, eu preguei. São os que estão dizendo, eu profetizei. São os que estão dizendo, no teu nome expulsei demônio, curei no teu nome, é Jesus. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. A gente está preso em adultério, a gente está preso em homicídio, mas a gente não pode deixar passar batido a falta de perdão. A cura não está em você liberar perdão para alguém for curado. Não. A cura está em você decidir. Você não precisa sentir para perdoar. Você tem que decidir. Quando você decidir, eu perdoo, Deus vai gerar em você um sentimento de perdão, um sentimento de cura. Aleluia. Por que você acha que o apóstolo fala que não haja em vós raiz de amargura? Você vai olhar para uma pessoa que de repente tomou uma pancada, fisicamente falando, não teve um corte, não teve uma lesão profunda, mas está roxo, está magoado, a carne está magoada, está ferido por dentro, e que ele pode ter quebrado um osso, pode ter danificado um órgão, e é necessário ir para o médico fazer um exame para ver o que está por fora ou o que está por dentro. Você está sendo examinado nessa manhã. Tem coisa que Deus está falando, não está por fora, não está por dentro. Um anjo tocou em Isaías e de repente, alguém olhando para ele, poxa, por que o anjo, se caso pudesse contemplar essa visão, o que o anjo está fazendo? Que isso? Tocou no profeta? Porque profeta também precisa do toque. Aleluia. Pastor também precisa do toque. Aleluia. Mulher de oração também precisa do toque do Senhor. O toque do Senhor é beneficente. Quando as pessoas viram Jacó mancando, para todo mundo, o que aconteceu? Está sentindo dor, mas para Jacó, o toque que me causou dor mudou o meu nome. O meu nome agora não é Jacó, é Israel. O que te causa dor hoje vai te trazer felicidade, paz e alegria amanhã, crente. Aprenda a passar pela dor e continuar servindo o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o anjo tocou e falou para ele, o anjo que tocou, que recebeu ordem para tocar, também recebeu ordem para falar. Preste atenção no que Deus está falando com você. Tem coisas que ele não vai falar na igreja, tem coisas que ele vai confirmar na igreja. O anjo toca e fala, teu pecado foi perdoado, tua iniquidade, ela foi tirada. Louvado seja Deus. Aí Isaías agora deve ter se sentido muito bem, porque melhor do que ver é sentir. Glória a Deus. Tem muita gente vendo, mas já não sente mais nada. Tem muita gente clamando, tem muita gente chorando, mas o coração está bloqueado. Por quê? Vou te dar um exemplo só. O reino de Deus é tomado à força. O diabo quer fazer de tudo para a gente entrar aqui, a gente não sentir a glória, não sentir a presença, a gente louvar por louvar, pregar por pregar, mas na verdade para nós o céu está aberto e tudo que você pedir em oração, querido, você vai receber, porque não sentimos muita presença, porque o que nós pedimos na igreja é tudo, ou a maioria, é superficial. Pede a presença, pede a glória do Senhor, pede a presença do Espírito Santo. Olha o que Davi vai dizer, duas coisas que me chamam a atenção. Ele vai dizer, assim como a corça anseia pelas águas, ele declara, eu tenho sede de ti. Glória a Deus. Quando Absalão toma o reino, Davi está afugentado. Quando ele contempla a situação, ele não ora para voltar para o palácio. Ele não ora para sentar de novo na cadeira real. Porque o que Deus tem que fazer concernente ao seu ministério, Ele vai fazer, mas concernente à aprovação requer de nós frutos. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que ele ora, no Salmo 51, ele vai dizer ao Senhor, Senhor, não tira de mim o teu espírito e torna-me da alegria da tua salvação, para entrar dentro do tempo e dizer grandes coisas o Senhor tem me feito, para dizer o que a irmã leu, o que eu vou fazer por tudo aquilo que o Senhor tem prestado ao meu respeito, em benefícios derramados sobre a minha vida, que darei eu ao Senhor, da louvor, da glória. Levante a tua mão e louve, bendiza o nome do Senhor, oferta a tua vida, derrama a tua lágrima, mas não nega o nome de Jesus.
Então você está vendo um homem comum que está liderando um povo, que é muito fácil alguém falar: Moisés vai por aqui, Moisés vai por lá, porque um monte de pessoas tem ideia com respeito ao que pode dar certo na tua vida. Mas Deus tem uma direção para te dar nessa manhã. Aleluia. Deus tem um rumo novo para te esclarecer nesta manhã. Tem coisa que está diante de nós. Então qual é o problema? Por que ela não passou? Porque falta Deus abrir os olhos do entendimento. Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas Deus vai abrir os olhos do nosso entendimento. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, Deus abriu o entendimento de Lídia. Glória a Deus. E Lídia compreendeu o que Paulo falava. Quantas vezes a gente chega ali na casa de Deus todo bloqueado, machucado, ferido, e tudo parece ser piada, principalmente se você desabafou com uma irmã, e a irmã conhece a irmã Denise conhece fulano, aí parece que é piada, mas na verdade Deus está tentando falar com você nesse deserto. Deus está tentando direcionar você e tirar algumas ideias da nossa mente. A ideia funcionou para ele, de repente não funciona para mim, mas o que é direção de Deus parece não dar certo, mas o final vai ser melhor do que o começo, porque o Deus que falou para você ir, Ele não te mandou sozinho, Ele vai com você, abrindo porta onde não tem. Aleluia. Você está vendo um Deus que disse para Moisés: Moisés, vocês vão passar no meio do mar. Moisés não só acreditou, porque a fé sem obra é morta. Moisés acreditou e liderou. Quando Deus te fizer acreditar, não só acredita, recebe força para você liderar, recebe força para você ministrar, recebe força para você não parar. Essa manhã é uma manhã de restituição do nosso ministério, do nosso chamado, para você não olhar para trás, para você dizer: sabe o que? Eu sei naquele que eu tenho crido. Olha o que Jó vai dizer, irmão. Jó olhou para a situação e ele declarou: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Frases bonitas de Jó. Ele vai dizer também, sabe o que? O Senhor vai se levantar em meu favor. Jó no capítulo 42, ele vai declarar o seguinte, que é bonito para mim e para você, porque nós não vivemos e não carregamos as marcas do que Jó sofreu, mas Jó está carregando marca, mas Deus tirou toda a dor do coração, da mente de Jó, e Jó vai declarar: eu conheci o Senhor simplesmente pelo ouvir, mas depois de todos esses acontecimentos, os meus olhos têm contemplado o Senhor. Esses acontecimentos vão dar abertura aos teus olhos, e você vai dizer: Deus é bom. Olha só o que Naum disse no capítulo 1, versículo 7. Bom é o Senhor, fortaleza no dia da angústia. O Senhor sabe aqueles que nele confiam. O Senhor sabe se você confia. Falando de confiança, me lembrei de um texto em que foi feita uma estátua muito grande. 3 homens que estavam na Babilônia juntos, Daniel no palácio e Ezequiel no meio do povo. A ligação é um negócio fora do normal. Já viu aquela pessoa que liga para você? Como é que você está, irmã Denise? Está tudo bem? Não está bem, mas ela quer uma resposta, ela não quer um conselho. Aí aquela pessoa que ligou, incomodada pelo Espírito Santo, vai dizer: olha só, eu quero orar por você. E quando você começa a orar, o negócio se desenrola. Aleluia. Porque nada é concedido para o homem se não vier de cima. Tem palavra que tem que vir de cima, tem que ser profética. Tem palavra que tem que mexer com a tua mente, tem que mexer com o teu coração. Tem palavra que vai ser saúde para o teu corpo. Tem palavra que vai dar abertura, a bênção conjugal na sua vida. Tem incentivo que vem de cima, que vai ser melhor do que qualquer receita médica, qualquer tratamento, porque a tua cura às vezes não vai vir na mão do homem, mas a tua cura vai vir através da palavra e do poder da oração. Você está olhando para Moisés, deve estar pensando o seguinte: o que Moisés está fazendo orando, rapaz? Porque existem situações que, se você não tomar uma atitude, ela não muda.
Mas eu estou orando, de repente você passou o ano inteiro orando e é por isso que a situação não mudou, porque a fé sem obra é morta. Você acreditou, mas você não fez nada para aquilo se concretizar. Eu tenho 17 anos casado, vou fazer agora 19 de agosto. Quando eu quis casar, eu sou ex-presidiário. Eu quis casar, eu escolhi uma mulher de Deus. Só que eu não era nada, eu era nem membro da igreja, eu escolhi uma obreira. E o pastor tinha um ciúme daquela obreira miserável. Aquela obreira parecia ser a filha dele. Quando nós começamos a namorar, ele falava assim: vocês vão sair, vão conversar, mas tu não vai dar um beijo nela. Eu falei: tá bom, pastor. E era a maior luta para não dar um beijo, irmão. Eu tinha que cumprir, né? Aí teve um dia, meu irmão, eu falei: eu quero casar. O pastor falou assim: isso só casa depois que você estiver empregado. Eu falei: Manu, então vamos entrar no propósito? Tem um versículo que eu gosto muito: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu acordei 3 horas da manhã, decorrer de 7 dias com ela na casa que ela morava e eu na casa que eu morava. Eu acordava e falava assim: diz o Senhor dos Exércitos, minha prata e meu ouro. Senhor, eu estou precisando de dinheiro porque eu quero casar. Era a minha oração. No 7º dia eu fui para uma igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, você crê que Deus ainda fala coisa profunda? Deus não é esse Deus. Sabe por que Deus só fala superficialmente com algumas pessoas? Porque essas tais pessoas não buscam com Ele profundidade. Porque se você entrar no teu quarto e não tiver hora para sair da tua oração, você vai falar muito, mas vai chegar uma hora que você vai ouvir muito. Glória a Deus. Então começamos a orar de madrugada. Chegamos na igreja naquele dia. O pastor falou assim: ô irmão, para Deus falar com a gente, eu falei: tem que ser uma coisa que ninguém sabe. Eu sentava ali, ela sentava do outro lado. Aí o rapaz olhou para mim, que era o pastor, né? Ele era novo, falou assim: ô varão, você que está aí, você é casado? Eu falei: não. Cadê a sua futura esposa? Tinha anel, não tinha nada mesmo, não. Falei: está ali atrás. Quero falar com vocês em secretaria, porque o Senhor mandou pagar o casamento de vocês. Ô, glória. Aí na hora de dar o dinheiro, ele falou assim: vou dar na mão dela. Deus mandou dar o dinheiro na mão dela. 7 dias de oração. Quantas campanhas você está? Quantas vezes você tem vindo aqui? Aplica a sua fé. Tudo é possível ao que crê. Quando você duvidar, usa aquela oração. Qual? Ajuda na minha incredulidade, Senhor. E Deus vai te visitar, vai limpar o teu coração, vai remover a sujeira, vai te encher de fé. Até porque agora você já está sendo alvo da fé do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir. Deus está estimulando você a acreditar um pouco mais nessa manhã. Acreditou com ela? Acredita com você. Se a tua oração fez efeito na vida daquele doente, ela vai fazer efeito na tua vida também. Se a oração curou aquele homem problemático, ela vai curar você também. Levante a tua mão e diga: eu creio. Você está vendo um líder que às vezes está sozinho, porque alguém não ia conseguir alcançar a linha de direção que Deus deu para ele. Você vai ver que quando Deus fala com ele, sobe para te dar os mandamentos. Quando ele desce, aquela confusão varão. Aí eu fico pensando: seria melhor ele quebrar o bezerro ou dar um pau em Arão? Porque tem gente que não vai aprender enquanto você não exortar ela sem pena. Tem gente que não vai ser posicionada enquanto ela não sofreu dano. Tem gente que só vai aprender, desculpa a expressão, só depois que quebrar a cara. Tem gente que só valoriza depois que perde ou está prestes a perder. Deus está me impulsionando a dizer, para que haja um conserto nesta manhã, para que você não tenha perda irreparáveis. Meu Deus. Uma vez Deus falou comigo, eu não dei ouvido. O pastor fez uma convocação para o monte, não fui. Pregava, Deus me usava. Eu falei: não vou, porque eu não fui, a congregação também não foi. Na reunião de Santa Ceia, pastor, eu era diácono, manda chamar o diácono Wesley, mandou me chamar, eu entrei: senta, filho. Sentei. Queria sua esposa, tá de fora? Não, era só com você mesmo.
ô varão, o que houve que você não foi nem a congregação foi? Sabe o que eu falei, pastor? Porque eu não estava afim. Que irresponsável, né, irmão? Cheio de dom, com cargo, com autoridade, sendo espelho de uma congregação, aí eu caio na besteira e desrespeitar o ungido do Senhor. Olha só o conselho de Davi, quando ele olhou Saul que estava com demônio, olha, ele olhou e disse, ai de mim tocar naquele que Deus ungiu, porque aquele que Deus ungiu, quem cuida é aquele que ungiu. Glória a Deus. Não fale mal do teu pai, do teu pastor, do teu tio, do teu avô. Entrega na mão do Senhor e deixa Deus agir com ungido. Entendeu? Diga amém. Amém. O pastor Wesley. Falei, pastor, falando verdade. Só que a minha verdade tinha que ser posta com respeito. Verdade. Virei as costas e saí, porque ele falou, pode sair. 10 minutos depois mandou me chamar, chamou minha esposa. Sentei na cadeira, quando sentei na cadeira, falei, de novo, pastor? Ele, de novo. Cadê a chave da congregação? Falei, tá aqui. A partir de agora, você não é mais dirigente da congregação, quem é dirigente da tua esposa. Falei, que é isso, pastor? Ele falou assim, é o teu castigo. O Senhor ainda corrige e açoita quem Ele ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Numa vigília, na matriz da minha igreja, eu estava exausto daquele povo. Estou falando de Moisés. Eu estava exausto daquele povo. 5 anos dirigindo a matriz. Havia um grupo ali, pra você ter uma ideia, que as irmãs daquele grupo, eu falava assim, por que a gente não coloca as outras irmãs para cantar? Porque elas não são casadas. Eu falei, concordo. Mas a gente não der a elas um incentivo, não colocar ela para participar de algum, nem que seja no ensaio. E a gente ajudar a dar entrada no casamento, porque eu fui de casa em casa perguntando por que não casa. Um não tinha dinheiro, uma estava amaziada há muito tempo, falava, pra quê? E ninguém visita elas. Aí as irmãs, que estavam ali há muitos anos, é assim aqui, você não vai mudar. Falei, então, pastor. Falei, pastor, e aí? Ele, infelizmente, isso daí foi estabelecido, isso daí não tem como mudar. Falei, então tá bom. Festa da igreja. Tantos anos. As irmãs adornou o templo, tal, aquela coisa linda. Foram para tomar banho, demoraram. As igrejas visitantes chegou, na hora de chamar os conjuntos, as irmãs não estavam ali, só quem estava é aquele grupo de irmã amaziado, que não era casado, que não podia cantar. Aí chamou elas. Falei, opa, o Espírito Santo falou assim, aproveita a brecha. Cantou a glória de Deus, a gente sapateou, pulou, falou em língua. Eu era o dirigente, né? Eu falei assim, passa pra mim. Ela falou assim, depois, eu era proibido nessa época, depois eu te dou. Eu falei, passa agora, por favor. Passou, quando eu passei, eu falei assim, irmã, as irmãs que estão aqui não podem cantar no conjunto. Irmão, não pode cantar no conjunto oficialmente, mas para tapar buraco pode? Falei, vem aqui na frente, porque se Deus não rejeitou ela e manifestou a glória através do louvor da cidade de São Marcelo, nós vamos orar para elas casar. Você está compreendendo? Deus quer que você case, abrir mão da pensão, abrir mão do benefício, para ir para o céu tem que carregar a sua cruz. Não é pastor Sila, não, é o pastor Jesus que diz. Aí você não vai ficar porque a igreja não permite. Vai para uma que permite. A porta estreita, o caminho apertado conduz a vida eterna. Escolhe o que tu quer nessa manhã. Aleluia. O dinheiro pode te manter nessa terra, mas o Senhor preparou mansões celestiais para você e para mim, querido. O céu é para nós. Glória a Deus. Eu aprendi. Depois dessa, cansado, fui no altar, deixei a chave da igreja, peguei o copinho de água e sentei no meu banco. No meu banco eu falei, eu estou cansado, esse povo é ruim, ô povo mau. Quando eu era da macumba não era assim. Meu Deus, o povo fala mal da gente, a gente visita eles falam mal, se a gente não vai falar mal, eu não sei nem o que eu faço. Estou pior do que Salomão sabia o que pedir, pediu sabedoria, e eu não sei nem o que pedir. É tanta coisa para pedir, Senhor, porque se o Senhor me der isso tudo, está escrito até me soberbecer. Vai me dar alguma coisa pelo menos. Botei a chave e falei assim, toma essa congregação, dá para alguém, tem outra pessoa boa aí para tu colocar. Tô massacrado. Veio a irmã. Falei, Jesus, é para mim. Tinha um monte de gente no altar, mas eu já sabia que era para mim. Porque o desobediente
já sabe que o negócio vai ficar estreito para ele. Vem marchando na minha direção, dele um tapa no meu ombro. Falou: homem, pega tu aquela chave, homem. Foi eu que te dei aquela chave, homem. Não me devolve essa chave. Sou eu que guardo teu filho, sou eu que guardo a tua esposa, sou eu que te chamei, sou eu que estou te sustentando. Aí falou um monte de coisa, eu comecei a chorar. E fui na hora que fui botar o copo, peguei a chave, botei no bolso, fiquei quieto na minha. O pastor falou: o que houve? Eu falei: não houve nada, pastor, fica tranquilo, já está tudo consertadinho já. Deus já trabalhou em mim, eu vou ficar quietinho no meu lugar. Quer liderar? Depois que você sobe no altar, não dá para voltar mais. Quer dom? Não dá para devolver depois como alguma coisa que você compra, que está com problema, com defeito, ou você ficou insatisfeito, você devolve. Quer liderar? Deus está te chamando para liderar pelo menos a tua vida nessa manhã. Quer liderar? Deus está te chamando para ser cabeça e não ser cauda nessa manhã. Quer liderar? Tem que ter graça, tem que ter unção, tem que ter poder de Deus. Quer liderar? Tem que servir ao Senhor. O Deus que fala na sarça, fala quando você põe a cara no pó também. Glória a Deus. Estamos acostumados com Deus que fala na sarça, estamos deixando a poeira de lado. Eu me lembro um dia que eu olhei a Bíblia e falei: Moisés viu o Senhor descosta. Eu não vou ver. Não vou ver mesmo. Homem puro, sujo, igualzinho eu sou, não vou ver não. Eu queria ver pelo menos o pé de Jesus. Quando eu entrei numa campanha de 40 dias, passou para ver o pé de Jesus. Olha só. Novo convertido, irmão. Novo convertido acredita em coisas que para você ficou natural. Em coisas que muita gente não busca, novo convertido está buscando. É por isso que a gente não pode perder o primeiro. Por quê? Você crê em coisa impossível. As pessoas já acostumaram. Aquela dorzinha, vai logo para a farmácia. Mas o novo convertido, deixa eu orar. Está cheio de Deus, quer orar, quer expulsar, vender demônio onde não tem. Quer botar a mão em tudo quanto é lugar onde nem pode botar, quer botar a mão porque acredita que a mão tem fogo. Você acredita que a mão tem fogo? Eu acredito. Aí eu fiquei doente, mano. 42 graus de febre. A minha esposa: vou te levar, Wes, pro hospital. Eu falei: não quero ir. Então eu vou orar por você. Eu falei: por favor, não. Ela disse que eu comecei a variar. Aí eu virei para ela e falei assim: Marlúcia, se eu morrer em nome de Jesus, não casa com ninguém mais não. Eu acho que eu estava bom, filho. Não estava ruim não. E no meio dessa situação, ela botou a mão na minha cabeça, eu tirei. Ela falou: por quê? Eu falei: eu fiz um voto com Deus. E eu quero ver a glória de Deus aqui. Quando ela botou a mão na minha cabeça, ela foi renovada, começou a falar em língua. Eu tirei a mão dela de novo, falei assim: eu quero ver a glória de Deus aqui, porque perto está de acontecer o que eu estou buscando. Porque quando você busca acreditando, querido, Deus, Ele se revela. Eu queria ver o pé de Jesus. Eu falei: para ver o pé eu vou ter que cair, né? Eu falei: não vou me jogar, não vou fingir, porque não adianta simular uma glória que você não sente, que não existe. Vou ficar em pé até Ele, né, me encher e eu caí aí, igualzinho o sacerdote caiu quando Salomão orou. Aí fiquei ali chorando. Ele falou: vou orar. Eu falei: não ora. Ele falou: Wesley, você está com muita febre, está queimando. Eu falei assim: porque eu estou esperando ele vir. Quando eu falei: eu estou esperando ele vir, você pode acreditar ou não, uma coluna de fogo se posicionou do meu lado. Eu falei: eu vou orar e vou ver essa visão. Se for anjo, vai brilhar. Se for ele, eu vou cair, mas eu vou olhar com prazer. Cadê que o pescoço se movia? Eu estou tentando olhar, não consigo ver. E eu escutei aquela voz que dizia assim: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Filho, a glória de Deus invadiu aquele quarto. Eu fui curado na hora, comecei a baixar na glória a Deus. Não vi o pé, mas escutei ele por detrás. Infelizmente, não vi o pé. Fiz outras loucuras também depois buscando o Senhor. Por quê? Porque se o líder não tiver experiência com aquele que guia, você nunca vai saber que no deserto ele é a tua bússola. Se você não tiver experiência com Deus, quando uma tropinha se juntar contra você, você não vai imaginar que a terra pode se abrir, engolir a rebeldia e os rebeldes. Se você não tiver experiência com Deus, a nuvem não vai se posicionar e a rocha não vai brotar água. Deus está mandando eu profetizar, eu quero profetizar. Recebe experiência com Deus nesta manhã para exercer o que Deus te chamou para fazer.
frente e for para trás para lutar contra Faraó e o seu exército. Glória a Deus. Se você não tiver experiência com o Senhor, você não vai pegar na cauda, a cobra vai te morder, e aquilo que poderia ser um instrumento para abrir o mar, vai ser um instrumento para te destruir. E Deus falou bem claro: pega na cauda. Foi, não foi? Foi. E se eles precisam de pegar pela cabeça da cobra? E se a cobra morde ele? São cogitações minhas, são pensamentos meus. Moisés está orando, aflito, influenciado pela murmuração. A murmuração, irmão, causa um ambiente pesado. A murmuração, ela rouba a glória de Deus, ela ofusca o brilho da unção. A murmuração bloqueia. Fica perto de uma pessoa que murmura e você vai ver, você não sabe nem o que falar. Eu vou te dizer duas coisas para você falar. Olha para ela e fala assim: há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Você vai perder um amigo, mas você vai continuar com Jesus. Ou, acabou de falar, não fala nada, vira as costas, vai embora. Para a pessoa perceber que você não gosta de murmuração. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que se parar 10 minutos com você, te tribula. O peso que está sobre ela cai sobre você, porque você se tornou um conivente ali, e você sabendo que aquilo ali tem que ser repreendido, você não repreende. Ah, porque é minha filha, o que você tem que é sua filha? Olha o que Jesus disse, como Maria chegou para ele: ó, o vinho acabou, e por que tenho eu contigo? Abrindo da resposta para quem precisa de resposta, mas resposta devida. Mas vai ofender, vai machucar? Não, não vai machucar não. Aquele que tem espada, que fere, a mesma espada sara. Tem coisas, se você não falar, não vai ter aprendizado. Tem coisas que se você não falar, a pessoa vai se perder. Você está olhando para um texto que Deus falou assim: Moisés, por que você clama? Já parou para pensar um Deus que está mandando você parar de orar? Já parou para pensar? Um Deus está dizendo assim: olha só, não vai adiantar você orar não. Líder tem que dar exemplo. Enquanto você ora, você está estimulando todo mundo a orar. Mas quando você toma atitude, todos tomarão atitude contigo. Sabe o que Deus está dizendo? Encabeça a fileira, Moisés vai na frente e fala assim: Deus mandou marchar. Deus mandou marchar. Deus está dizendo nessa manhã que não é para você parar. Vai voltar para a fileira de oração. Você que tem experiência com o Senhor e também testemunho de ver algumas pessoas contar as coisas. Quantas pessoas você viu que depois que largou o ministério, depois que largou a oração, a vida, ó, situações acometeram elas? Tem uma irmã que é lá da igreja. Eu nunca falei de doutrina para ela. Mas um dia ela teve um sonho e falou comigo: eu tive um sonho com você, Marão. Falei: é? Qual o sonho? Que você ia lá em casa para pegar uns negócios lá. Eu chamei logo o pastor. O pastor tem uma irmã que chamou para ir na casa dela para pegar uns negócios lá. Pastor, vamos lá. Tudo quanto é tipo de objeto de uma religião tal lá. Pegamos, botamos no carro, levamos, queimamos. Passou algum tempo, ela voltou para a igreja, se converteu, saiu, se batizou outra igreja e voltou para a igreja. Saiu, casou e voltou para a igreja. Eu estou no ministério, nessa congregação que ela está hoje, 9 anos. Nesses 9 anos ela fez tudo isso. Foi para São Paulo, voltou para a igreja. Agora há pouco tempo, deve ter 15 dias, ela mandou um áudio com a irmã, arrebentou ela, falando algumas coisas que eu deveria ter falado há muitos anos. Falou uma verdade explícita para ela, porque a conversão, ela só vai vir baseada no teu esforço. Não tem como ter libertação se você não se esforçar. Você sabe pelo ensinamento que você tem que fazer, mas se você não se esforçar, nunca você vai ser liberto. Um anjinho não vai descer: aí eu estou tirando de você o cigarro. Não se esforça não, para você ver se vai fumar a vida inteira. Você que fala muito, mas besteira, não se... vou ficar quieto que eu falo besteira. Não se policia não. Não ora a oração do salmista: põe um anjo à porta dos meus lábios, não, que você vai ver. Você pode perder a direção através do que você está falando. E ela
Pegou o microfone e falou assim: a partir de hoje eu vou me moderar nisso, eu vou comprar as vestes assim, vou andar assim, vou para o ciclo de oração. Por quê? Porque onde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. O teu testemunho vai ser influente se você não ficar na frieza e nem na mornidão. Não adianta você ter largado o outro lado das trevas e estar aqui como aquele que não adiantou nada e está aqui. Você tem que se mover, tem que ter vida com abundância em você e em mim. Temos que influenciar. Aí Deus falou: Moisés, por que você está clamando a mim? Diz esse povo aí para marchar. Deus está dizendo o quê? Levanta, para de orar e age. Glória a Deus. Deus está dizendo para um homem que tem profunda intimidade. Deus disse: se tem alguém que eu falo em sonho. Mas com Moisés, meu servo, meu amigo, eu falo face a face. E por que Deus permitiu ele dobrar o joelho ali e orar, se não era para orar? Porque Deus não está criando robô. Deus está criando homens e mulheres que aprendam a saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Glória a Deus. Por que você pregou essa palavra? Para te fazer uma pergunta: até quando Deus vai mandar você parar de fazer o que você sabe que não pode? Glória a Deus. Em pleno mar vermelho, será que era para orar mesmo? Se Deus falou que tu tem na tua mão, toca nas águas? Essa manhã é uma manhã da gente tomar algumas atitudes. E segundo o conselho da Bíblia, só há um motivo de ter festa no céu: é quando um pecador se arrepende. Reclamei, estou 9 anos lá. 15 dias atrás Deus levantou um vaso e disse: homem, ainda tenho eu uma obra contigo naquele lugar. Eu falei: 9 anos na congregação, 5 na Madrid, tu tem no negocinho comigo? Que trocinho é esse que demora séculos, Senhor? Que praga é essa? Converte logo quem tem que converter, me usa, levanta o paralítico, sei lá, faz negócio lá que eu estou doido para meter o pé de lá. Em nome de Jesus, me leva para outros cantos, me leva para um lugar melhor. Em nome de Jesus, poeira, bandido, é tráfico, é arma para lá e para cá, é bomba, é operação, é barricada fechada, tem que deixar o carro ali a pé. Estou cansado desse trocinho aí, Senhor. Domingo. Falei: domingo não vai ninguém, Marlúcia, minha esposa, né? Vou voltar cedo para casa hoje. Ela, eu estou debochando. Falei: não queria nem ir. Você quer saber? Vou voltar cedo. 10 horas no máximo eu estou aqui. Falei: e de novo? Ela: vai em paz, vai em paz. Fui em paz. Quando deu 10:09, o Espírito Santo falou comigo assim: já que você pregou, faz o apelo. Falei: esse povo, todo mundo que está aqui, escuta eu pregar 9 anos. A voz vem de novo: faz o apelo. Falei: quem quer Jesus? Quando eu falei quem quer Jesus, um homem que está na minha vida há mais ou menos uns 13 anos que eu conheço ele. A última fala dele, há 2 meses atrás, falou para a esposa: não gosto desse povinho, vai para a igreja você. Esse povinho, eu odeio esse povinho da igreja. Começou a ir para a igreja, estava lá, quando dava 9 horas, é assim mesmo, ele levantava, virava as costas e ia embora. Aí eu falava: rapaz, vai atrás dele. 2 meninos gêmeos e 2 meninas gêmeas. Os meninos estão levando os meninos da rua tudo. As meninas estão levando as meninas da rua tudo. Dá um grupo mais ou menos uns 20. E quando eu começo a pregar, eles começam a rir. E o Espírito Santo fala assim: tu era zombador, suporta, não chama atenção não, porque foi eu que trouxe ele. Agora estou sendo humilhado com esse criança. Falei: os pais estão cegos, ninguém chama atenção. E eu tribulado. Tem muita gente tribulada aí? Tem mulher de oração tribulada aí? Tem alguém desanimado porque alguém está rindo da tua cara? Eu estava desse jeito. Aí eu falei: Jesus, dá paciência. Quando eu fiz o apelo, ele levantou a mão e foi lá na frente. Ele falou assim: eu disse que quando fosse para aceitar Jesus, não precisava nem estar mandando. Eu quero aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus, as 2 meninas aceitaram Jesus, voltou mais 3 para Jesus. Eu fiquei olhando assim, Deus falou assim: eu disse que tinha um negócio ainda com você aqui. Eu falei: ô glória, aleluia. Eu falei: nós sentimos um clima de batismo com o Espírito Santo. Eu falei: glória. Eu falei:
falei, 9h20. Aí comecei a orar, Deus batizou a menina, 10 horas da noite, um reboliço na igreja. Eu falei, e agora, como é que para esse troço, Senhor? Eu vou dar a bênção apostólica, ele falando, ligo da bênção apostólica, que ninguém ouviu, ninguém saiu da igreja. Eu falei, abre a porta que a gente quer ir embora, desliga o som, desliga tudo. Começamos a apagar a lâmpada e os irmãos lá no mistério. Eu falei, se ela vai chegar em casa, vai rir da minha cara. Quando eu cheguei em casa, falou assim, Deus batizou a fulana de tal, com o Espírito Santo. Eu falei, batizou? Ela falou, não disse pra você? De repente você está pensando que essa manhã seria como uma manhã que passou. Não estou dizendo que foi pior ou que essa é melhor. Eu estou dizendo que essa manhã, para você e para mim, ela é especial. Específica. Deus quer alegrar o teu coração. Querido, eu sou ex-presidiário. Deus falou comigo que eu seria ganhador de alma. Não teve alma melhor de quando eu preguei dentro do presídio. Minha mãe caiu lá fora. Ela foi fazer uma chapa. Na época era chapa, né? Isso daqui, apareceu um monte de câncer. Antes de aparecer essa chapa, ela aceitou Jesus comigo dentro do presídio. O meu pai, antes de morrer, eu preguei para ele. Ele aceitou Jesus comigo. A minha irmã mais nova, quando eu saí do presídio, a mais velha, eu preguei lá em Belfor Roxo. Ela aceitou Jesus comigo. A minha irmã mais nova, quando ela me chamou para a igreja, eu falei assim, igreja assim é bagunça, igual assim, centro. Não. Deus vai te fazer ser uma serva de Deus. Hoje ela está numa Assembleia de Deus abençoada, nada contra outra denominação. Ela casou, está abençoada. Eu olhei para ela e falei, não preguei para você, mas o exemplo de Cristo está na minha vida e Deus salvou você daquele mundanismo que disse a igreja. A minha casa serve ao Senhor. O meu filho nasceu em berço evangélico, ninguém ensinou ele a bater. Ele é baterista e o mais novo, quando eu prego, ele corre e me agarra. Um dia desse eu estava lá, o altar é altinho um pouquinho, eu estava orando com todo mundo, veio uma criança morando na minha frente, ele foi correndo, botou a mão e falou, sai em nome de Jesus. Eu falei, Senhor, ô glória! Vai fazer 3 anos. Glória a Deus. Eu olhei para ele e comecei a rir. Ele, misericórdia. Quando você olha para ele, misericórdia. Eu falei, filho, vem pra cá. A mãe dele, quando começa a louvar ou tem oportunidade, ele começa a chorar e gritar. Mas quando eu vou pregar, ele agarra na minha perna e fica ali no altar. Sabe por quê? Quem é chamado para o altar atrai. Glória a Deus. O altar vai atrair pessoas da tua casa. O Senhor vai atrair a sua família. O Senhor vai salvar a tua parentela. Deus não vai perder na pessoa de Cristo, porque Ele é general de guerra. Se você crer no Senhor Jesus, vai ser salvo. No mínimo vai ser salvo. Eles não vão se perder, porque foram um preço de sangue. Vamos orar, irmãos? Se coloque de pé, por favor. Alguém quer vir à frente e receber oração? Alguém quer vir na frente e receber oração? Não sei se pode. Pode. Vem.